E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Até aqui. Esse foi mais um dos feitos do Senhor Jesus, e não só não atendeu de pronto o pedido da mulher, mas ele, além de ter atendido depois, ele deixou um exemplo, deixou um ensino. E nós, às vezes, nos preocupamos em receber, e nem sempre recebendo a gente aprende. Uma das formas de receber, o grande lucro está em aprender. E tudo que vem muito fácil, nós acabamos não reconhecendo, porque vira rotina. Tudo que vem no momento que se pede, sem a menor dificuldade, faz parte do comportamento do homem ter isso como uma rotina. Por isso que o Senhor sempre criou um outro caminho, para que o homem, naquilo que lhe é socorrido, ele consiga também aprender alguma coisa. Os irmãos vejam que a vida é bem assim, nós somos assim. A fartura, ela tende a nos esfriar e a tirar de nós a gratidão e o reconhecimento. Então Deus trabalha nos socorrendo, mas também nos orientando. Senão a gente conquista, mas é uma conquista vazia. E esta mulher aqui, na sua grande necessidade, que era a sua filha, que era a mulher cananeia, e ela esteve com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus já vinha vindo de um outro lugar, de um outro ambiente, e quando ele chega nesse local, Tiro e Sidom, lá vem esta mulher cananeia. Ela estava à procura de uma solução. E na vida, às vezes, irmãos, nós temos necessidades, mas não temos iniciativa. Quanta coisa que poderia estar nas nossas mãos, mas a falta de iniciativa, a falta de busca, a falta de fé, acaba nos privando de coisas tão maravilhosas. A Escritura Sagrada nos mostra que o Senhor sempre espera por alguma iniciativa nossa. Algumas vezes o Senhor Jesus, ele fez sem que alguém pedisse. No caso da viúva de Naim, ela não foi à procura dele. Muito pelo contrário, junto com uma multidão,
caminhavam a sepultar o filho, que tinha o único filho. Então, não tinha como procurar mais ninguém, a não ser levar o filho para o final de tudo. E um povo chorando, e aquela mulher junto. E o que diz a Escritura? O Senhor apareceu no meio. A Irmandade sabe que do nada Ele toca, tudo para. Quando Ele chega, tudo tem que parar. E dentro do fundamento da palavra, o Senhor chegando na tua casa, no que te preocupa, tudo para. Para ver Ele trabalhar, para ver Ele operar. Então ali Ele toca e aquela boca santa fala para a mulher: não chores. Irmãos, nós falamos para um filho desesperado: não chore, mas a gente não tem a solução. A gente fala para alguém que está amargurado: não chore. É um ato de amor, um ato de carinho, mas nós não temos como fazê-lo parar de chorar. Mas Jesus, quando fala não chore, para de chorar. Glória ao nome do Senhor. Então Ele fez aquela grande obra, tocou naquele esquife, aquele corpo novo, a vida lhe foi devolvida. Quem ia para o sepulcro retorna para casa, e a gente não tem como imaginar a alegria depois de tudo aquilo ali. Glória ao nome do Senhor. E aqui, esta mulher, passando as suas angústias com a sua filha, ela saiu à procura do Senhor e encontrou com Ele, o louvou, o chamou de Senhor, filho de Davi. Hoje nós ouvimos aqui algum conselho falando da humildade. Esta mulher não chegou impondo, ela não exigiu, ela não se comportou de forma revoltante, ela entendeu o seu lugar de humana e reconheceu o Cristo eterno. Glória ao nome do Senhor. E disse para ele: tem misericórdia de mim. Não é como algumas vezes nós fazemos: me faça, senão não congrego. Se não acontecer aquilo, eu não toco mais. Se não fizer aquilo outro, eu não atendo mais a porta. Se não me socorrer, eu não faço mais aquilo. É sem barganha. Esta é a obra de um espírito voluntário. E ela cabe dentro dos corações humildes, irmão. Então ela, com muita pureza, ela fala: tem misericórdia de mim, porque a dor da filha era a sua dor. Deus, tendo misericórdia dela, esta misericórdia alcançaria a sua própria filha. Então ela disse: a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ou seja, para uma dor na terra tem algum tratamento, algum remédio, mas lidar com certas coisas foi reservado só para o Senhor. Tu estejas onde estiver, se o teu socorro, a tua ajuda fugiu do âmbito da mão humana, o Senhor vai operar. Glória ao nome do Senhor, porque esta causa não tinha o que fazer, não tinha nenhum homem para mudar tudo isso, só o Senhor, que tem o domínio pleno sobre todas as coisas. E por mais que ela amasse a sua filha, ela não podia fazer nada. E quanta gente ama o filho e ama a filha, e chega nesse limite, ama, mas a mão é desprovida de recursos.
recurso, ama, mas não pode ajudar, ama, mas não tem como converter, ama, mas não tem como tirar do vício, ama, mas não tem como mudar a sua cabeça. O Senhor ama e vai fazer alguma obra. Glória ao nome do Senhor. Chora com humildade, pai, com humildade, mãe, sem impor nada, sem barganha, sem negociar, na condição de humano dependente e também muito grato diante de Deus, sem revolta. Tem misericórdia. Mas ele não lhe respondeu palavra. Os irmãos vejam que dor, que rogo, que pedido, sem resposta no momento. Às vezes o Senhor se cala por um instante, para fazer brotar o que eu tenho dentro de mim, o que tu tens dentro de ti. Não é que Ele não vai fazer, Ele se cala um pouquinho para mexer com o teu interior, para tirar para fora tudo aquilo que nem a gente mesmo sabe. Mas como ela tinha com ela grande necessidade, tinha dentro dela humildade, ela não se revoltou. Ela poderia, como muitos fazem, fica nervoso, revoltado, usa isso como pretexto e desiste. Se ela desistisse, ela seria como aquela pessoa que esteve na fonte jorrando água e ia voltar para casa com sede. Mas ela não perdeu a oportunidade, porque o mais difícil era chegar perto dele, achá-lo, encontrar. Irmandade que está congregada perto e longe, o mais difícil já aconteceu. Deus te tirou dos teus afazeres, Deus te tirou de alguma coisa, te fez estar agora participando deste glorioso culto. O melhor já aconteceu. Aproveite estes minutinhos que resta para terminar este santo culto, e o Cristo vivo te visitará. Glória ao nome do Senhor. Não te revolta, eu oro e não vem resposta, eu clamo e não tem. Ele se cala por algum instante, porque neste silêncio dele, ele está construindo algo sublime. Bendito seja o nome do Senhor. Não respondeu nada, mas alguém interferiu, e foram os discípulos que chegou perto do Senhor, no silêncio. A mulher ficou do lado, ela pediu misericórdia, não veio resposta alguma por algum tempo. Vêm os discípulos e já querendo atrapalhar. A dor não era deles, a angústia não era deles, a filha não era deles, Então eles rogaram, despede essa mulher, não para de gritar, fica andando atrás da gente. Aí o Senhor rompeu o silêncio. Pode glorificar o Senhor, aleluia. O Senhor se cala por um instante, mas Ele volta a falar. Te prepara, porque Ele voltará a falar. Ele criou uma cena maravilhosa, ensinou os discípulos, deixou uma referência maravilhosa. Então ele disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui ele falou com eles e não com ela. Então veio ela de novo, chegou ela e adorou o Senhor, dizendo: Senhor, socorre-me.
Ela não gritou como o irmão grita na fila, quando o trânsito não anda. Ela não ficou nervosa em algum lugar como o irmão fica, não. Os discípulos entrando, o Senhor calado. Agora ela chega humildemente, educadamente, fala: Senhor, socorre-me. Aleluia, que oração curta que sobe até o trono da graça de Deus. O teu gemido, a tua súplica, Senhor, socorre-me, Deus te socorrerá. Bendito seja o Senhor. E aí então, com ela ele volta a falar, não é? E disse ainda, e a coisa se segue: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Que experimento, que sabatina. Tem gente que não quer sofrer nada, qualquer contrariedade se espinha, se exalta. Mas ela fala, ele não responde. Aí quando ele volta a falar, ele fala: não é bom eu pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Não é bom. E ela não ficou nervosa, humilde. Irmão, fala a língua é glorioso, outros dons são maravilhosos, mas será que a irmã e o irmão aceita que Deus crie dentro de nós o dom da humildade? Por falta da humildade, portas não se abrem, emprego se perde, oportunidades se vão. Mas para o homem humilde, para a mulher humilde, aonde não tem abertura, Deus cria abertura. Aonde não tem passagem, Deus gera passagem. Bendito seja o nome do Senhor. Ela concordou, sim, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa dos seus senhores. Eu estava num degrau, não deu, eu desço mais um. Não deu, eu desço mais um. E quando ela desce, o Senhor então fala e disse: ó mulher, junto com os discípulos. Olha como ele cria uma cena. Se ele tivesse feito na hora que ela pediu, não teria ocorrido tudo isso. Se Deus já tivesse te atendido, hoje você não estaria congregado aqui. Mas Ele cria caminhos para gerar vínculos. Bendito seja o nome do Senhor. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. O dom da humildade cabe em qualquer lugar, em qualquer coração, em qualquer situação, irmão. O homem humilde, a mulher humilde, demora, mas você chega lá. Chega. E chega com a consciência tranquila. O Senhor vai te atender. Nós buscamos alguns dons e desejamos, e é uma coisa boa, mas a humildade faz parte da nossa conduta. Um homem com muito dom sem a humildade é como um homem muito rico que não sabe o valor que tem. Então Deus hoje, por esta palavra curta que já vai encerrando, aleluia, a senha é essa: seja humilde, que a porta se abre. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esses versos. O Senhor consolava os discípulos no meio das situações que viviam. Tinha as situações difíceis para passar. E o Senhor os consolava, trazendo um conselho para que eles se alegrassem e não ficassem num abatimento, numa tristeza profunda. E é isso que o Senhor prepara para nós nesta noite, ou nesta tarde. Alguém que está numa situação difícil, ouvindo a palavra de Deus, certamente se alegrará. Então, o Senhor dizia: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quer dizer, de toda a situação difícil que tinha, ele dava um troco de uma melhora. Ele falando: bem-aventurado os pobres de espírito, aqueles que têm dificuldade, aqueles que não têm um juízo tão perfeito, aqueles que não têm uma condição tão normal. O Senhor dizia: bem-aventurado vocês que estão pobres de espírito, de vocês é o reino do céu. Quer dizer, um humilde, uma pessoa que podia ser atrapalhada da mente ou fraca da mente, que pudesse ter um sabor grande, quando escutava aquilo: bom, eu sou fraco da mente, ele está falando para mim. Ele está falando para mim, se eu for pobre de espírito, eu tenho o reino do céu. Quer dizer, se alegrava na palavra que Jesus dizia, porque a palavra do Senhor é uma palavra doce, é uma palavra que encaixa, é uma palavra que faz saltar a pessoa da dificuldade para um terreno melhor. Então, ele dizia, e depois dizia: bem-aventurados os mansos. Você que é manso, a pessoa por ser mansa, passa muita dificuldade. As pessoas chegam perto dele, faz o que bem quer, fala o que bem quer, maltrata, judia, não respeita. E o Senhor diz aqui na palavra: bem-aventurados os mansos. Você que é manso, suporta tudo, sem reclamar de nada, você é um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado. É um bem-aventurado porque, diz aqui, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Quer dizer, herdarão o céu, herdarão um prêmio, herdarão uma herdade, vão ter um lugar diante de Deus. Então, a pessoa ser mansa tem o seu galardão diante de Deus. Embora no mundo
as pessoas dizem, você é muito manso, você é muito quieto, você não retruca, você não faz as coisas, você devia tomar atenção, você devia tomar um caminho contra isso. Diante dos homens você está perdendo, mas diante de Deus está ganhando. Glória ao nome santo do... E bem-aventurados que choram. Quantos que choram? Quantas lágrimas que se derrama, quanto choro que o povo carrega na prova do dia a dia, com a família, com as situações que tem, no emprego, na saúde, nas doenças, em tudo quanto passa, estão sofrendo as agruras da vida e não tem com quem reclamar. O Senhor manda a palavra, ser bem-aventurado você que chora, você vai ser consolado, consolado não pelos homens e pelas pessoas, você vai ser consolado por Deus, o teu consolo é Deus. Então, dizia, os que choram serão bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome. Quantos que têm fome? Fome da justiça, porque eles serão fartos. Gosta das coisas honestas, gosta das coisas certas, gosta das coisas que não são mentirosas, não gosta de inverdade, só gosta de caminho certo, e ele sofre, falam uma coisa, falam outra, e ele sofre. Mas como? Eu tenho que viver com meu espírito reto, com meu caminho reto, no meio de um povo tão pecaminoso, falam mal da gente, xinga a gente, depõe contra a gente, e eu não tenho onde enfiar meu rosto. Eu estou enjoado de viver. Estou enjoado de viver no meio de pessoas pecaminosas e de corações duros. Senhor, manda a palavra, bem-aventurado você que tem fome da justiça. Você, às vezes, no seu íntimo, você diz, eu gostava pelo menos da verdade, eu gostaria da verdade. Não tem verdade, não tem sinceridade. Assim você pensa, e assim Deus vai trabalhar. Glória ao nome santo do Senhor. A hora que pensa que é o mal que está sobressaindo, Deus está aparecendo. Glória ao nome santo do Senhor. Bem-aventurado os que têm fome. Irmão, é uma vida difícil a nossa. O irmão, a irmã, às vezes o irmão sai de uma situação, de uma reunião, de uma conversa, o irmão sai chorando pela injustiça, pela inverdade que falaram, pelo mal que falaram, por como te destrataram, trataram você como um lixo, e você sai chorando. O Senhor manda esse conselho, bem-aventurado, bem-aventurado quem tem sede e fome da justiça. Você pede justiça, você quer justiça, você ama a justiça, você ama a verdade, mas não a tem. Não tem. Sofre com o marido, sofre com os filhos, sofre com a família, uma nora, uma sogra, fala em verdade, fala as coisas pesadas que não dá para suportar. Mas você vira o rosto e sai chorando, pela rua chorando. Senhor, manda a palavra, você que tem fome e sede da justiça, você deseja as coisas retas, você deseja as coisas santas, você deseja os caminhos bons, Deus vai te dar caminhos bons. Deus vai te dar caminhos bons. Glória
o nome santo do Senhor. Ele diz aqui, bem-aventurados os misericordiosos. Olha que coisa linda. Quem tem misericórdia? Quem tem misericórdia aí? Tem irmã que tem misericórdia? Tem irmão que tem misericórdia? Tem irmão que tem prazer em fazer o bem para os outros? Tem. Diz aqui, bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Você que usa de misericórdia não ficará vazio na tua vida. A misericórdia vai chegar. Ele diz também, bem-aventurados os limpos de coração. Tem quem tem o coração imundo, quem tem o coração cheio de maldade, quem tem o coração só para fazer o mal, quem tem o coração só para prejudicar os outros e não dorme enquanto não fizer o mal para os outros. O Senhor manda a palavra, bem-aventurado, bem-aventurado. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha que conforto, irmão. Que conforto que é essa palavra. Bem-aventurado os que têm coração bom, vai ver misericórdia de Deus. Então, irmão, não tem erro. Faça o bem enquanto puder. Faça o bem, seja benigno, seja bondoso, seja misericordioso, seja perdoador, que o bem de Deus vai vir. É uma palavra abençoadora esta aqui. É uma palavra que está mexendo com alguém que está precisando de uma benção. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Verão a Deus, não ficará sem a misericórdia de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pessoas que só gostam de ver o bem. Vê uma briga, tem alguém que taca fogo, mas tem outro que diz, não faz isso, não faz isso, guarda disso, faz isso, até leva o nome pesado contra, por causa de querer apartar, às vezes se enfia numa situação difícil, por causa de querer apartar, não faça isso, não briga não faça isso, larga isso para lá, larga isso, e leva até algum nome, até algum maltrato, algum xingamento em cima. Fica em paz. A palavra pegou um monte de exemplo aqui e diz, fica em paz, que você será chamado filho de Deus. Que coisa santa, que coisa sublime é essa aqui. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. É pouco isso? É pouco isso? Faça a vontade de Deus, aplica-te na vontade de Deus, aplica no teu coração em servir a Deus, para ter o prêmio. Glória ao nome santo do Senhor. Ele dizia, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Quando a pessoa é do bem, tem os que são do mal. Os do mal, já tem por aí, até as crianças falam, se é do bem ou se é do mal. Até as crianças falam. Então, tem a pessoa que é do mal, que gosta das coisas malignas, gosta das coisas para atormentar, para prejudicar, para acabar com os outros. Mas diz aqui a palavra, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Os que sofrem perseguição por causa da justiça herdarão o reino de Deus. É isso que o Senhor já deu. Quando a gente gosta da justiça, tem os que não gostam. Quando a gente quer o bem, tem quem não gosta do bem. Quem a gente gosta de fazer o melhor, tem quem não gosta de fazer o melhor. Sempre tem um do contra, sempre vai ter, mas nós vamos lutar contra tudo que é do contra. Nós somos pacificadores, eles não são. Nós não temos briga, eles têm. Tem quantas coisas que eles têm de mal contra nós. Nós vamos suportando tudo e levando e tocando e vamos chegando na vida eterna. Então diz aqui ainda,
percorria toda aquela cidade, sinagoga, curando enfermidade. E curando, a sua fama correu por toda a província. Então, fala aqui a palavra que ele ensinava o reino de Deus, curando a todas as enfermidades e moléstia. Perdão, eu peguei num texto diferente. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, mentindo, dizendo todo mal contra vós. Exultai-vos. Por quê? Porque quando sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, dizendo todo mal contra nós, sem causa. Veja bem, nós estamos sujeitos a uma pessoa virar uma calúnia contra nós. E pode falar, e vai falar. E nós não temos meio de se defender. Nós temos que suportar na oração, suportar na misericórdia de Deus, esperando do Senhor a nossa libertação. E se eles já passarem a injuriarem, perseguir e mentindo, fala aqui, e mentindo, quando o povo fala contra nós, mentindo, dê graças a Deus. É mentira. Mentira pode falar. O que não pode falar é verdade. Se o povo falar contra nós e é verdade, nós temos que pagar a pena. Mas se o povo falar contra nós, mentindo, dê glória a Deus que você está no caminho certo. Eles estão para falar mal, eles estão para mentir, eles estão para criticar, eles estão para levantar calúnia contra o cristão. Mas fica firme, que diz aqui a palavra: bem-aventurado quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa, por causa do nome do Senhor, levantaram calúnia, levantaram aquela crentinha, aquele um tem que ser mandado embora da firma, porque ele é crente, aquele outro tem que ser despedido, e vai levantando perseguição contra. Fica em paz, que tudo isso vai acabar. Tudo isso vai acabar, e o Senhor diz: mentindo e injuriarem contra vós, disserem todo mal sem causa. Quando eles falam sem ter motivo, é glória para nós. Quando eles falam sem ter motivo, é glória para nós. Quando eles falam nós devendo, nós sendo culpados, aí nós somos condenados. Aí não tem escape. Mas quando falam mal da irmã, falam mal do irmão, e você está chorando, triste, abatido por isso, dê glória a Deus. Dê glória a Deus, que o teu galardão está na presença de Deus. Glória ao teu nome, aleluia. Altíssimo Deus e bom Pai que estás nos céus, aos teus pés voltamos mais uma vez ao término deste santo culto. Graças te damos, ó Pai eterno, porque nos tens ajudado no passar do dia e pela tarde, como ainda deste o conselho que ouvimos. Muitos adiantaram até o almoço para poder estar aqui nesse santo culto presente. Outros no lugar que estavam meio atrasado, aonde encontravam, pararam para poder ouvir os hinos, ouvir a oração, e alguns pararam apenas para ouvir a palavra. Ó Deus eterno, mas valeu a pena, porque sairemos daqui aprendendo uma lição muito conhecida, mas que faz falta em muitos de nós. Aleluia. Te damos graça, Pai eterno, pelos cânticos que te louvamos, junto a esses teus servos músicos, a Irmandade, num bom grupo que está aqui nesta tarde, louvamos e glorificamos o teu santo nome.
deste oração ao teu servo. Ela foi ouvida no reino da tua glória e em parte já nos tem respondido. Ouvimos também aqui um relato de uma necessidade que o teu servo explicou aos irmãos tubistas. Senhor, coloca humildade no coração desses irmãos, para que com humildade e com obediência, vindo ou não vindo, aquilo que precisa encaixar no lugar, tu tens poder de encaixar. Pai eterno, graças te damos pelo bom andamento desse culto e sobretudo rendemos-te graça pelo conselho da tua santa e boa palavra, que mais uma vez nesta tarde nos ensinou o caminho da humildade. Pai eterno, não haverá ninguém que, desejando receber alguma coisa de ti, pode dizer: não entendi a palavra. Que eu faço? Ó Deus eterno, coloca em nós este dom glorioso. Na humildade veremos o teu querer, o teu operar, e sairemos e chegaremos e entraremos por lugares difíceis. Tu passarás conosco, sairemos do outro lado glorificando o teu nome, cantando vitória. Pai de bondade, te rendemos graça por tudo. Leva-nos em paz para os nossos lares e ainda para alguns, prepara-nos para estar na tua casa. Ainda nesta noite teremos outra vez o prazer de louvar e glorificar o teu nome. Por tudo rendemos-te graça em Jesus teu Filho, bendito em eterno. Glória a Deus. Eterno Deus, Pai nosso que habita nos céus, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, o Redentor das nossas almas, dobramos os nossos joelhos diante da tua presença, manifestando primeiramente a nossa gratidão, Senhor, por ter nos deixado conhecer a obra redentora que aconteceu lá na cruz, Senhor, onde foi derramado o sangue do justo pelos injustos. E neste ato, Senhor eterno, o Senhor nos agregou para esta fileira santa. Bendito seja o teu santo nome. Te agradecemos pela vida que nos concede. Te agradecemos, Senhor eterno, pela liberdade de poder te servir com alegria. Pedimos-te perdão, Senhor eterno, porque somos humanos. A todo momento, às vezes vem pensamento na nossa mente, às vezes falamos alguma coisa. Glória, e nós te pedimos, perdoa-nós do nome de Jesus Cristo. Justifica-nos e aceite por piedade no céu a nossa oração. Senhor Deus de misericórdia, reunidos nesta tarde estamos para elevar ao Senhor um culto de louvor à tua majestade divina. Viemos aqui na verdade para te cultuar, para te louvar, Senhor eterno, mas o Senhor sabe que somos dependentes dos teus favores, das tuas misericórdias. O teu servo, Senhor, leu aqui uma relação, Senhor, de pedidos de oração. E o Senhor que é onisciente, Senhor, não foi falado aqui o endereço de ninguém, mas nós temos certeza que o Senhor ordena seres celestes que visitarão estas casas, visitarão os hospitais, aleluia, e por certo haverá milagre, Senhor, juntando a fé daqueles que estão reunidos e daqueles que estão também, Senhor, precisando da tua misericórdia. Senhor Deus de bondade, te pedimos a tua bênção, Senhor eterno, aos teus servos que presidem sobre nós, Senhor eterno. O mundo aí fora está em convulsão, Senhor, há um espírito de contestação tomando conta da humanidade, e nós te pedimos, manda para longe do teu povo esse espírito de contestação, Senhor. Faça com que o teu povo seja um povo de paz, Senhor eterno, um povo de amor, um povo de perdão, um povo do abraço, aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus, o Senhor sonda as mentes e os corações, e onde houver pureza de espírito, trabalha pelo amor do teu santo nome. Aos espíritos abençoados, abençoa mais ainda, Senhor, e aqueles que ainda não alcançaram essa bênção, poderoso é o Senhor, pela tua palavra, de transformar as mentes e os corações, e o povo te servir unido, Senhor, esperando a volta de Jesus Cristo. Glória a Deus. Senhor Deus, queira nos
abençoar neste santo culto. Queira abençoar, Senhor eterno, a todos que trabalham para a realização deste serviço. Queira nos dar paz, alegria. E pedimos, Senhor eterno, manda-nos do céu, Senhor, a tua santa, fiel e poderosa palavra. Por ela fala conosco, modifica a nossa estrutura, transforma o nosso ser, abençoa-nos por caridade, Senhor. Pedimos em favor das autoridades constituídas, queira abençoar a todos, independente da esfera governamental que se encontram e também dos órgãos que trabalham. Ilumina, Senhor, os que estão em eminência por caridade. Pedimos tudo e agradecemos no nome de Jesus Cristo, bendito para sempre. Alá, Maia, Lia, Liama, Alá, Maia. Eterno Deus, Glória a Jesus. único Senhor, Pai da eternidade, em nome do teu santo Filho, o Senhor Jesus, a qual deste, Senhor, um presente fora do céu, em que a terra, Senhor, foi beneficiada com esse presente, em que todo o universo não recebeu. Recebemos, Senhor, de Ti o direito de um dia, quando terminar os nossos dias e a terra já não existir, teremos um corpo santo, glorioso, para estar junto com o Senhor nos céus, habitar entre os anjos e querubins. Senhor, boca nós temos, mas não são suficientes as palavras que nós já temos para expressar toda a nossa alegria, o nosso contentamento de sermos chamados filhos teus e com direito a uma herança eterna. Pai de amor, perdoai-nos quando no corpo falamos alguma coisa, agimos de forma inconveniente, sentimos alguma coisa que não concorda com o Espírito Santo. Às vezes, Senhor, não olhando, não tomando cuidado, Senhor Deus, discorremos em caminhos que a Tua palavra não nos tem ensinado. Senhor Deus, o Senhor sabe que nós sofremos um grande combate, e tudo aquilo que nós passamos, o Teu Filho já passou, Senhor. Por isso, o Senhor deu Ele como nosso intercessor, e nele imploramos ao Senhor: perdoai-nos, Senhor, perdoai-nos. Estamos firmes nesse caminho por causa da Tua misericórdia, que todas as manhãs se renovam, e são as causas da nossa existência na graça. Abençoai, Senhor, toda a nossa irmandade em toda a terra. Ajudai em cada um dos pedidos. Tem alguns irmãos, Senhor, que vieram tão tristes, tão desanimados da vida, Senhor, tantas guerras que enfrentam, mas, Senhor, restou dentro do seu coração a fé e a certeza: o Senhor, meu Deus, é por mim, Ele vai trabalhar na minha necessidade também. Como esses que pediram oração, Senhor, aquela família enlutada, tantas outras juntos, essa quantidade de irmandade que pediram oração, e já em seguida, Senhor, ficaram sabendo, o Senhor atendeu a muitos que estão até agradecendo já. Assim como o Senhor falou com aqueles que já receberam, seja com esses que estão esperando também, Senhor. Aleluia. Esses irmãos que estão com depressão, Senhor, tenha piedade. Tenha piedade. Muitas vezes, Senhor, pensam estar até fazendo certo, que é devido à depressão, Senhor, perderam o gosto de viver. Pelo amor do Teu nome, alegra as suas almas, Senhor. Alegra as suas mentes, Senhor. Alegra os seus corpos. Senhor Deus, pela virtude do Teu Espírito Santo, é poderoso, Senhor, para fazer um renovo e libertá-los por completo, Senhor. Pai de amor e bondade, os irmãos que têm causa, Senhor, eles leem na Tua palavra, escrito está, que o Senhor é o juiz dos juízes. E, Senhor, muitas vezes de mãos atadas, sem força para reagir diante de uma causa, esperam sabendo: o Senhor é o meu Deus, o Senhor me atenderá. Pai de amor e bondade, os enfermos, Senhor, que estão nos hospitais, nas casas, Senhor Deus, lembra-te de Ezequias naquela oração. Então faz o mesmo pelos irmãos de hoje, Senhor. Atende os irmãos, liberta-os, levanta-os da cama da enfermidade. Pai de amor e bondade, há muitos que estão enfraquecidos, outros estão confusos, Senhor, com tantas más informações, a qual, Senhor, já fomos alertados pelo Teu Espírito Santo na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Senhor. As más conversações corrompem os bons costumes.
Senhor Deus, não deixa nós sermos tomados, Senhor, levados por sentimentos, por causa das informações desses dias. Guarda-nos na simplicidade, na santidade, Senhor, confortados com a Tua glória, vivendo pela esperança, Senhor. Abre os nossos olhos para enxergarmos além do véu, contemplarmos, Senhor amado, já a glória que nos espera um dia, Senhor. Pai de amor e bondade, abençoa, Senhor, todos os homens e as autoridades. As coisas acontecem de maneira que nós, Senhor, como os Teus servos, olhando, Senhor, não nos conformamos com muita coisa. Mas, Senhor, a Tua palavra nos tem ensinado que assim seria no fim dos dias. O Teu Filho nos alertou, Senhor. Então dá-nos graça de combater um bom combate, com a nossa boca fechada, Senhor, para que possamos contemplar, não se deixar levar, Senhor. Antes, pelo contrário, orar sem cessar. E o Senhor, que é Deus, vê tudo, dá graça da igreja resistir até o fim, Senhor. Abençoa todo o Teu povo, abençoa o ministério. São dias difíceis, Senhor. Muitos dias muito difíceis para o ministério, Senhor, que estão, Senhor, cuidando daquilo que o Senhor diz, responsabilidade. Senhor, dá luz, dá entendimento, a sabedoria, Senhor, e nunca permita que de nós fuja o Teu Espírito, Senhor. Pai Santo, para este culto te pedimos, imploramos a direção, a guia, as Tuas santíssimas providências e o derramamento da Tua virtude. Opera sinais aqui dentro hoje, Senhor. Pai de amor e bondade, ajuda nós também nos testemunhos, em tudo que formos fazer. Mas mormente te pedimos o conselho da Tua palavra, Senhor. Não foi assim que o Teu servo dizia, que a Tua palavra é lâmpada para os pés e iluminando os caminhos? Assim também permita que a Tua palavra nesta tarde ilumine bem as nossas mentes, Senhor. Iluminando tudo aquilo que nós possamos ver, para que possamos desviar, Senhor, do mal, porque o avisado, quando vê o mal, ele se esconde, se desvia, mas o simples sempre cai na cova. E a Tua palavra soa como uma trombeta dentro da nossa mente e do nosso coração, Senhor, nos afastando, Senhor, daquilo que é imundícia e nos levando à pureza da Tua santidade. Recebei-nos no céu, atendei-nos nesta oração. Nós te fazemos, Senhor, com as nossas súplicas, elevamos ao Senhor toda a nossa gratidão. Em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, que é bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado.